mexe, tá lá nos comentários do nosso Instagram a seguinte frase: mas vocês estão falando de política? Ah, mas vocês não sei o quê, porque falar de política... E hoje a gente vai falar de política... Gostava mais quando o Juicy não falava de política. Eu não sei onde... A gente sempre responde, né, Flávia? Eu não sei onde essas pessoas estavam, né? Porque eu lembro até hoje, Flávia, que, sei lá, em 2012, teve eleições. Meu, foi uma lixarada nas ruas, a gente ficava postando as fotos. Sim. E eu não entendo como as pessoas têm essa memória tão curta, né, Flávia? E tem isso, e também tem a questão de que tudo que a gente faz é político, né, Lud? Exatamente. Até a roupa que a gente escolhe vestir, a camisa do time que você escolhe vestir. De quem é a frase, Tem Flávia, muita você coisa lembra? que é Quando você nasce mulher, já é um ato político, Eu né? não lembro de quem é essa frase, mas com certeza é um fato, né? Pode ser Virginia Woolf, Simone de Beauvoir. Você faz política na sua reunião de condomínio, Total. né? Total. Entre os seus vizinhos, você tá fazendo política. E eu vou trazer verdades aqui. Se você acha que política só se faz na eleição, já está se falando aí sobre as eleições de 2026 em nível regional, aqui na Baixada Santista. Por quê? A galera da política, assim, vou contar uns bastidores pra vocês. Terminou a eleição, foi eleito ou não, já começa a se pensar na próxima. Já começa a se fazer as movimentações partidárias, montar a equipe e começa a se planejar uma próxima. Tem aquela piadinha, né, Flávia, que diz que político só trabalha 2 anos, né? Um é trabalhando em campanha, 2 anos de trabalho e o outro é se preparando para a próxima campanha, né? Isso aí. Então, a gente tá se preparando para no ano que vem, ainda falta mais de um ano, né, Lud, aí, pra gente... ir para as urnas novamente. Ano que vem vai ter eleição aí de presidente, governador, tem muita coisa se falando aí para os cargos, né, nacionais, para os cargos executivos, mas a gente vai falar sobre legislativo. O que é o legislativo? São os nossos deputados, né, já saíram as intenções de voto aqui na Baixada Santista e alguns nomes começaram a pipocar, tanto para Câmara dos Deputados Federal, né, para deputado federal, quanto para deputado estadual na Assembleia Legislativa. Essa pesquisa é do BOC News e da Enfoque, então a gente vai aqui falar de alguns nomes. Vamos começar com deputado estadual, Lud. Deputado estadual, a gente tem aqui liderando Caio França, com 10% das intenções, depois Solange Freitas, com 9,2%, depois a Audrey Clays, com 6,1%, Tenente Coimbra, com 4,8%, que inclusive estava nos protestos que rolaram nesse fim de semana, no 7 de setembro, estava lá com o microfone. Depois Thelma de Souza, com 4,1%. Depois Lucas Mourão, lá da Praia Grande, 2,7%. Paulo Mansur, 2,3%, que é sobrinho, né? Ele é sobrinho do Beto, né? Depois Paulo Correia, Raquel Chini, que foi prefeita de PG, né, de Praia Grande. Exatamente. Desses aqui, acho que só quem passou por aqui foi a Renata, por esse estúdio, né, Flávia? Foi a Renata Bravo. Foi a Renata Bravo. Que tá aqui com 0,8. Vamos lá fazer uma análise aqui, né? Temos bastante mulheres aqui nessa lista, mesmo. né? Entre os 5 primeiros, a gente tem 3 mulheres ali. Solange Freitas, Audrey Clays e Thelma, né? E de vertentes diferentes, né? De partidos diferentes. O que é fundamental, tá, gente? Pra essa manutenção da democracia, né? Isso aí. E tem aí, né, também voto na legenda, que apareceu aí legenda PT e legenda PSDB também aí nessa lista. Depois a gente vai colocar o link aqui pra matéria onde tem essa lista recém-divulgada, né? Mas o que me chama a atenção, Flávia, é o pessoal falando não sei, né? Tá com bastante antecedência, né? Mas no fim das contas, o primeiro candidato aqui, que é o Caio França, tem 10% e não sei é 32,9%. Porque tá longe mesmo e as pessoas não estão vendo como aquilo vai se traduzir, né? E as pessoas votam no deputado e nem lembram em quem votaram em deputado, né? Isso é muito curioso, porque parece que o cargo de deputado, ele derrete do cérebro, né? Então, a gente tem aí uma juventude na frente, né? Uma pessoa jovem, que também aí abarca pautas mais progressistas, ligadas à saúde, educação, e várias mulheres aí na lista. Agora, passando para deputado federal. A gente tem Paulo Alexandre com 18%, Rosana Vale com 13%, Caio Amado, prefeito de São Vicente, atualmente com 7%. Delegado da Cunha, que está, né, atualmente lá na Câmara.
E aí vai tendo uma lista, né? Cássio Navarro, Chico Nogueira. Aqui nessa lista tem muito menos mulheres, né? Sim. Tem outros nomes aqui que aparecem que a gente fala assim, nossa, nem são da região, né? Por exemplo, Sim. Geraldo Alckmin, Erika Hilton, Kim Kataguiri. 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 Tá escrito errado aqui na lista. E, Kataguiri é ótimo. Mas, ó, não vai cortar, não pode Quinta cortar. série, não vai cortar. A quinta série, né? Maravilhoso. E aí, é interessante a gente levantar algumas questões aqui, né? Então, já tem um peso do nome de uma pessoa que tá aí há várias eleições voltando, né? Como deputado. Então, tem essa continuidade, essa manutenção dessa pessoa. Então, mas até que ponto isso é bom, né? Porque tem uma baixa renovação, né? Nessa lista. Na lista de estaduais, tem uma renovação até um pouquinho mais... porque essa pesquisa foi estimulada, né? Então... O que é uma pesquisa estimulada? Pesquisa estimulada é quando você tem uma lista de nomes lá e a pessoa escolhe Perfeito. algum Não tá na memória nomes. direto dela, né? Eles devem fazer uma pesquisa assim, que primeiro sonda quais são os nomes que mais aparecem e depois estimulam, né? Sim. E é importante ver também que tem muita gente indecisa, como a Lud falou. Para deputado federal, 29% é quase parecido aí com 33% para o estadual. Então, mais de 30% dessas pessoas também nem fazem ideia de quem vão votar, né? E assim, curioso também sempre essa dobradinha Paulo Alexandre e Rosana Vale, né? Que são os dois que ficam ali em narrativas, né? Locais, né? Não, mas quem trouxe tal coisa? Quem trouxe tal coisa para a cidade, né? Isso é uma coisa para você, gente, olhar com muito carinho, porque assim... Tem pessoas que falam que trouxeram projetos, mas, na verdade, o projeto começou lá atrás, né? Sim, em governos que nem tem a ver com essas pessoas que estão aqui, tem né? Tem que tomar muito cuidado com isso. E esse antagonismo, né, entre esses dois líderes aí da pesquisa é algo que a gente vai ver se acirrar agora nos próximos meses. Quanto mais perto chega a eleição, a gente vê cada vez mais essa dupla aí, como a Lud falou, se acirrar. E, além de ter muita gente que não sabe quem vai votar, eu quero trazer aqui um dado bem preocupante, Lud, porque nos dois casos, mais de 20% das pessoas falaram que não vão votar em ninguém. Sim. E o que isso quer dizer, Lud? É uma apatia social, às vezes uma alienação voluntária, né? É aquela frase que... Eu já falei muito isso, assim, eu não quero discutir política, não quero ouvir, mas você vai ganhando maturidade, você vê que é essencial para tudo, né? Assim, e eu acho que é engraçado que muita gente fica naquela conversa assim, não, porque não se pode misturar... política e negócios. Mas essas coisas estão misturadas, gente, há séculos. É só olhar a história do Trump, gente. Assim, é sério, quem tiver um tempinho e quiser entender o Trump, independente do que você acredita como ideologia, tem uma série na Netflix que eu recomendo para todo mundo, chama Trump, um sonho americano. No início, Flávia, você já vê como a coisa dele se mistura com política, assim, é uma surrealidade. A história assim. dele, né? Então, tem essa apatia, tem essa crise de confiança nas instituições políticas, né? E tem essa questão, assim, de se isentar também, né? Porque a galera você cansada tá também, cansada, né? Tá cansada da polarização. Mas, assim, vamos parar pra pensar? Se a gente não tá votando, a gente não tá se responsabilizando também, não tá se implicando na nossa própria escolha. Você não vai conseguir cobrar do seu parlamentar, seja ele numa esfera estadual, no legislativo estadual ou no legislativo federal, você não vai poder cobrar, né? E vamos lembrar aqui um post que o Joyce Santos fez neste ano de 2025 sobre a PEC do desmatamento, porque todos os representantes da Baixada Santista no legislativo votaram contra. Então, se você foi lá e reclamou nesse post, que absurdo, os nossos políticos não nos representam, que absurdo terem votado, né, a favor da PEC do desmatamento, essa é a hora de você refletir e pensar, né? Tem certeza que você não vai votar? Vamos deixar o link aqui embaixo, nessa descrição aqui, se você estiver vendo pro YouTube, para você ler essa matéria. De novo, o jornalismo, né, Flávia, local...
é um instrumento fundamental para a democracia e cobrir essas pautas, né, do ponto de vista com esse olhar local, que é o olhar do Juice hoje, é super importante também para você formar sua opinião para 2026. E quando você acha que o seu voto aqui na Baixada Santista não impacta em algo que está acontecendo lá em Brasília ou lá na Amazônia, nananina não, vai impactar sim, porque esses caras estão votando, às vezes, contra o nosso próprio interesse, contra a nossa própria ideia do que a gente acha para um Brasil melhor ou para um mundo melhor, né, Lud? É isso mesmo.